Pronto. Está sendo agora. Então voltando, né? Já que eu comecei a gravar, vamos lá. A pergunta foi a questão da comparação das duas máquinas de estado que a gente tem, da MOR e da MELI, tá? Então a gente tem aqui, em ambas as máquinas, 3 partes separadas: lógica de estados, memória de estados e lógica de saída. A nossa lógica de estados, o que ela tem como característica aqui na máquina de MOR? Como entradas: as próprias entradas do sistema e os estados atuais. Então, eu vou ter um circuito combinacional, aonde na combinação, para gerar uma resposta nele, eu tenho as entradas do sistema mais os meus estados atuais, que no caso dos nossos exemplos lá, seriam os valores de x, que são as nossas entradas, e os valores de qs, que são as saídas dos flip-flops, tá? Então, essas duas entradas vão gerar um circuito combinacional. Esse circuito combinacional vai gerar uma saída que vai determinar o movimento do meu estado. Ou seja, vai determinar se o meu flip-flop ou os meus flip-flops eles vão atualizar ou não as saídas. Beleza? Então a lógica de estado, ela comanda essa nossa parte de memória. A entrada que eu tenho aqui são entradas e o nosso estado atual. A nossa lógica de saída, para esse tipo de máquina específico, ela depende única e exclusivamente dos nossos estados atuais. Então é um sistema onde eu tenho 3 partes bem definidas. Eu tenho um sinal entrando na primeira parte, essa primeira parte gera um sinal de saída para a segunda parte, e a segunda parte gera um sinal de saída para a terceira. Então é um sistema totalmente contínuo, particionado. Beleza? Então essa é a nossa máquina de MOR. A máquina de Mealy, qual que é a diferença dela? A diferença dela é que as entradas, além de influenciarem a lógica do estado seguinte, elas também vão influenciar a nossa lógica de saída. Então pensem assim, a gente tem as mesmas 3 partes, só que em vez dela ser totalmente sequencial, a primeira passar uma informação para a segunda passar uma informação para a terceira e a terceira gerar uma saída, o que acontece? Vai acontecer que eu vou ter a primeira parte, que vai ser influenciada pelas nossas entradas e também pelos nossos Qs dos flip-flops, porém essas entradas vão influenciar o primeiro estágio e também o terceiro. Então eu tenho como se fosse um bypass pela segunda parte. Então vou ter um conjunto de entradas aqui que vão entrar tanto na lógica do estado seguinte, quanto vão entrar na lógica de saída ao mesmo tempo. Então não tenho mais 3 partes bem separadas. Eu não tenho mais uma estrutura totalmente sequencial. Eu tenho uma estrutura que é sequencial e também paralela. Justamente por quê? Porque essas entradas que vão entrar aqui nessa primeira estrutura, além de entrar na primeira estrutura, vão entrar também na terceira. Então eu vou passar essas entradas de sinal também lá para a terceira etapa. Isso aqui, obviamente, vai mudar o meu circuito, vai mudar o funcionamento desse nosso sistema. Então isso aqui faz com que a gente tenha uma característica diferente para o circuito em si. Ok? Normalmente, um circuito de máquina de Mealy, ele tende a ser menor do que um circuito de máquina de MOR. Justamente porque a gente está pegando as entradas e jogando elas lá para frente também. Dessa forma, a gente está fazendo com que as entradas apareçam em 2 blocos. Então, a princípio, a gente consegue reduzir esses 2 blocos. Mas isso faz com que a gente perca essa sincronicidade do sistema. Porque a entrada não vai mais acontecer apenas na primeira etapa e passar sequencialmente. Não, ela vai acontecer na primeira e na terceira. Então, você está pegando o sinal, colocando em 2 partes do teu sistema ao mesmo tempo. Isso está fazendo com que normalmente ele seja menor, mas que ele seja menos síncrono. Ok? Então essa seria a principal diferença das nossas duas máquinas. Até para ficar talvez mais visível, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui a nossa atividade, que eu acho que ela dá uma ajudada aqui, ó. Vejam aqui, ó.
Esse aqui seria um circuito reduzido, né, para uma máquina de Moore. Beleza? Então, eu tenho aqui uma lógica combinacional. Então, essa lógica combinacional é esse full header. A gente tem aqui dois elementos de memória. Pegando a mesma aplicação e fazendo ela numa máquina de Melee, a gente tem isso aqui. Então, vejam que a ideia geral do sistema é a mesma, mas eu tenho uma redução. Beleza? Eu tenho menos memória aqui. Mas qual que é a diferença básica? Vejam que aqui a nossa saída está em função do nosso bloco de memória. Então, o nosso bloco lógico ali, o terceiro bloco, ele teoricamente não existe. Aqui nesse circuito, a nossa saída está diretamente ligada ao primeiro bloco. Então, qualquer alteração que eu faça nesse A e nesse B já vai gerar uma saída. Nesse primeiro caso, se eu alterar o A e o B, eles não necessariamente vão alterar a nossa saída, porque ele depende de um sistema sequencial, certo? Então, até para mostrar aqui, ó, esse aqui seria a máquina de estados de Moore, aonde dentro de cada estado a gente vai ter o nome do estado e as saídas. As transições, elas vão ter apenas as entradas. Quando a gente vai para uma máquina de Melee, aonde a nossa saída está na transição e a gente não precisa mais colocar a saída no estado, vejam que a gente diminui a quantidade de estados. A gente diminui o tamanho da máquina. Isso faz com que ela reduza. Uma mesma aplicação num formato Moore é maior do que a mesma aplicação no formato Melee. Porém, o que acontece aqui? Acontece que essa máquina ela tem menos sincronia do que a máquina anterior. Ela pode ter mais problemas, ela pode causar mais interferências. Justamente porque aqui eu tenho que ter 4 estados por causa das minhas saídas e por causa das relações de entrada. Aqui eu posso ter só 2 estados porque eu consigo colocar as saídas nas transições. Então, esse estado G, ele pode gerar 2 saídas diferentes, 0 ou 1. Vai depender da entrada. Aqui, numa máquina de Moore, esse estado G, 0, não pode sair 2 coisas diferentes. Então, tem que ter mais um estado chamado G1 para que a minha saída seja 1. Por isso que eu aumento a máquina, aumento a quantidade de estados e vou acabar aumentando o circuito em si. Beleza? Então, essa seria aí a principal diferença entre a máquina de Melee e a máquina de Moore. Respondido mais ou menos, Camille? Beleza? Ótimo, perfeito. Até aqui. Deixa eu só fechar uma coisa, que é... Cadê? Aqui, ó. Isso é importante, né? Máquina de Moore, as nossas saídas são funções apenas do estado presente. Na máquina de Melee, as saídas são funções do estado presente e das entradas atuais. Tá? Esse é o principal ponto entre as duas máquinas, que é justamente eu poder fazer a nossa saída estar na transição, máquina de Melee, ou fazer a nossa saída estar no estado. Isso difere bastante uma da outra. Beleza. Perguntas, pessoas? Perguntem. Melee e Moore me fez me lembrar de Mallingborough. Boa. Clayton eu já percebi que é o piadista da turma. Mas foi muito boa, cara. Já é segunda hoje. Então, montar a equação a partir da tabela. Então, deixa eu pegar aqui e abrir um dos nossos exemplos.
Beleza, bacana. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Tá. Vou pegar esse exemplo 1 aqui mesmo para gente montar. O exemplo 1, na verdade, ele é só sequencial. Então, vamos aqui para esse cara mesmo. Depois a gente volta para lá. Qualquer coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Quando a gente vai montar a nossa máquina, a gente monta a nossa máquina, né? Depois de montar a nossa máquina, obrigatoriamente a gente vai montar isso aqui. É a nossa tabela de transições. Beleza? Então, a gente vai colocar os nossos estados atuais, as nossas saídas, as nossas entradas e o próximo estado. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que correlacionar cada um dos estados com a possível entrada que ele vai ter para gerar um próximo estado. Ou seja, eu vou descrever a minha máquina de estados numa tabela. Beleza? Então, se eu tenho aqui 4 possibilidades de entrada, cada estado vai aparecer aqui 4 vezes, né? Uma para cada entrada possível que a gente vai ter, e a gente vai colocar sempre a nossa saída aqui. Beleza? Então, aqui, quando a gente começa a montar a nossa tabela, a gente sempre vai montar ela com estado atual, saída, entradas e próximo estado. Beleza? Então, basicamente isso que a gente monta a partir da nossa máquina mesmo, do nosso diagrama de estados. Aí, depois que a nossa tabela aqui está montada, a gente vai incrementar essa tabela e vai colocar mais uma coluna que vai ser a nossa coluna de transição. Isso aqui vai depender do flip-flop que a gente escolhe, certo? Então, cada flip-flop aqui tem um tipo de resposta. Então, a gente sabe que para sair de um estado e ir para o outro, o nosso flip-flop tem que gerar uma entrada. Beleza? Então, por exemplo, aqui, o nosso flip-flop D. Quando a nossa entrada no flip-flop D é 0, a saída dele é 0. Quando a entrada no flip-flop D é 1, a saída dele é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou no estado 0 e quero ir para um estado 0, o meu D tem que ser 0 na entrada. Então, pense assim, ó, eu estou no estado que é 0 e eu quero ir para outro estado que é 0. Quanto tem que ser a entrada do meu flip-flop D para que eu mantenha esse 0 na saída dele? Então, a entrada dele tem que ser 0, ok? Se eu estou no estado 0 e eu tenho que ir para um estado 1, o que eu tenho que colocar na entrada desse flip-flop D para sair do 0 na saída dele e ir para 1? Eu tenho que colocar 1 na entrada dele. Se eu estou no estado 1 e quero ir para um estado 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a entrada dele seja 0. Se eu estou no estado 1 e quero ir para um estado 1, a minha entrada tem que ser 1. Beleza? Então a gente tem que vir aqui e montar essas transições. Então a gente vai ver, eu tenho 4 estados, ou seja, a gente vai ter 2 bits de estado. Então esse estado, aqui ou essa linha de estado, quando eu estiver no estado 00, a minha entrada for 00, eu quero que obrigatoriamente eu me mantenha no estado 00. Qual que vai ser a minha transição para eu sair do estado 00 e me manter no estado 00? Vai ser com que os meus flip-flops vão ter 0 e 0 na entrada. Então, eu vou ter 2 flip-flops. Eles estão com Q1 e Q0 em 0. Qual que é a entrada que eu tenho que colocar nesses 2 flip-flops para que essas saídas se mantenham em 0? 0 e 0. Ok? Então, é essa transição que a gente vai acabar fazendo aqui. Eu estou no estado atual que é 0 e 1. Então, um dos flip-flops tem o Q em 0. Eu quero manter em 0. E o outro flip-flop está com a saída em 0. Eu quero jogá-la para 1. O que eu tenho que fazer? O flip-flop D, que está em 0 e vai manter em 0, na entrada dele eu coloco 0. O flip-flop que está com a saída em 0 e eu quero que a saída dele vá para 1, eu vou colocar a entrada dele em 1. Então, essa transição aqui.
Aqui sim, são dois flip-flops do tipo D, exatamente. Na verdade, o ideal, Gabriel, é sempre a gente usar os flip-flops do mesmo tipo, né? Então, se eu vou fazer esse circuito aqui, eu vou usar um circuito que tenha ou dois flip-flops D ou dois flip-flops JK. A princípio não faria muito sentido, digamos assim, a gente fazer uma estrutura que tem um flip-flop JK e um flip-flop D. A gente pode escolher qual a gente quer, ok? Então, exato, a gente pode escolher o que a gente quer. A gente escolhe se a gente quer um D, se a gente quer um JK, se a gente quer um T. A gente escolhe isso. Mas o ideal é, se eu tenho 2, 3, 5 flip-flops na minha estrutura, eu vou fazer a utilização dos 5 iguais. Isso facilita a nossa vida. Ok? Então, essa é a ideia. Tá? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a transição. Ou seja, o que eu preciso ter na entrada do flip-flop para gerar essa saída no flip-flop em função desse valor. Certo? Então, é isso que a gente está fazendo, montando essa transição. Para o flip-flop D, como eu comentei com vocês na aula anterior, a princípio é mais fácil, porque a tabela ou a coluna de transição, ela sempre vai ser exatamente igual à coluna do próximo estado. Então, isso para o flip-flop D. Então, normalmente, para a máquina de estado, a gente acaba usando o flip-flop D por facilitar o nosso processo. Ok? Não é que é obrigatório usar o D. Dá para usar o JK. Mas facilita, porque eu só preciso vir aqui e copiar a nossa coluna de próximo estado para a coluna de transição. Ok? Então, isso com o flip-flop D. Mas por quê? Porque a gente vê aqui e viu que a tabela verdade do flip-flop D é essa, e uma tabela de transição seria isso aqui. Beleza? Então, se eu estou usando flip-flop D, eu venho e posso considerar que próximo estado é igual a transição. Se a gente fosse usar aqui, ó, um flip-flop JK, só para você ver a diferença. O que a gente tem como tabela verdade? Quando o J e o K estão em zero, o Q é zero. Quando o J está em zero, desculpa, quando o J e K estão em zero, o meu Q é mantido, é memória. Quando o J está em zero, o Q e o K está em 1, meu Q é zero, ou seja, eu dou um kill, eu dou um reset. Quando o meu J está em 1 e o meu K está em 0, eu dou um 7. O meu Q vai para nível lógico alto. Quando eu tenho 1 e 1 na entrada, 1 no J e 1 no K, o meu Q vira Q barrado, ou seja, eu vou inverter o Q. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui para transições, o que a gente tem que fazer? No caso, eu estou com uma saída 0 no flip-flop e eu quero manter essa saída 0. O que eu faço? Eu coloco o J em 0 e eu não me importo com o K. Porque, ó, vejam aqui. Se eu colocar o J em 0 e o K em 0, eu tenho Q. Ou seja, eu tinha 0, mantive o 0. Então, posso colocar os dois em 0. E eu posso colocar o J em 0 e o K em 1. Isso vai fazer com que a minha saída também seja 0. Então, obrigatoriamente, o J tem que estar zerado, mas eu não me importo com o K. Por isso que eu vim aqui e coloco o K como X. Então, não me importa qual que é a estrutura do K. Se a gente vai sair do estado 0 e vai para o estado 1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o nosso J em 1 e o K vai estar em X. Por quê? Se o J estiver em 1 e o K em 0, eu obrigatoriamente vou para 1. Vou setar. Se o J está em 1 e o K está em 1, o valor que eu tinha anterior é invertido. Então, eu saio do 0 e vou para 1. Então, para eu fazer essa transição de 0 para 1, o meu J tem que estar em nível lógico alto e o meu K não me importa. Beleza, bacana. Para fazer a transição de 1 para 0, o meu J vai estar em X e o meu K vai estar em 1. Justamente por quê? Se o K está em 1 e o J está em 0, a minha saída é 0, obrigatoriamente. Se o meu K está em 1
e o meu J está em 1, a minha saída é invertida. Então, tira 1, eu tinha 1 e vou para o 0. Então, eu não me importo com o J, pode ser 0 ou pode ser 1, e o K obrigatoriamente tem que ser 1. E para quando a gente quer que o nosso estado ou a nossa saída esteja em 1 e continue em 1, a gente não vai se importar com o J e vai colocar o K em 0. Por quê? K em 0, J em 0, saída vai ser... Opa, aqui é 1, desculpa. O que eu quero aqui mesmo? 1 e 1, tá, vamos voltar aqui. 1 e 1. Então, estou em 1 e quero manter em 1. Ah, não, tá certo aqui, perdão. É o K, né? Eu fui para o J. Voltem, desculpa. Eu me confundi aqui na minha própria tabela. Então, estou em 1, quero manter em 1, ok? Então, o meu K vai estar em 0. Se eu coloco o K em 0 e o J em 0, o que eu vou ter? Eu vou ter memória, eu vou ter Q, né? Então, eu vou manter o valor. Então, se estava em 1 e eu mantive, 1 é mantido. Se o meu K está em 0 e o meu J está em 1, eu vou setar. Então, eu obrigatoriamente mantenho 1. Então, obrigatoriamente, o K tem que estar em 0 e o J pode estar em qualquer valor. Então, por isso que eu tenho esse X e esse 0. Beleza? Aí, se a gente olhar para essa coluna da transição aqui, o que vai acontecer? Na nossa transição aqui, a gente não vai mais ter D1 e D0. D1 e D0 são as nossas entradas do flip-flop. Aqui agora a gente vai ter J1 e K1, J0 e K0. Então aqui, ao invés de a gente ter 2 entradas, a gente vai ter 4 entradas. Beleza? Então a gente vai ter que ver estado a estado, linha a linha. Vou ver aqui. Estou em 0 na primeira saída, quero manter o 0. Beleza, então o que eu sei? Eu sei que o meu J tem que ser 0 e o meu K tem que ser X. Então vou ter 0x, 0x. Então é isso aqui que eu vou ter que ter na nossa entrada. Ou seja, além da gente ter que gerar uma análise um pouco mais detalhada, a gente está aumentando a quantidade de entradas obrigatoriamente. Então a nossa tabela depois de mapa e tudo mais vai ficar mais complexa, porque eu vou ter 4 entradas, porque cada flip-flop vai ter 2. O D só tem uma entrada. Então por isso que a princípio ele se torna mais simples de ser usado, porque vai ser mais fácil de fazer essa parte de transição e também porque vai ser mais fácil eu montar a tabela e o circuito a princípio, né? Porque eu não vou precisar de 4 saídas, eu só vou precisar de 2. Beleza? Aí se a gente for ver aqui, ó, eu estou em 0 e quero manter o 0. Então, vou ter 0x. E eu estou em 0 e quero ir para 1. Putz, se eu estou em 0 e quero ir para 1, o J tem que estar em 1. E o nosso K tem que estar em X. Então, é isso aqui. Exatamente, vamos de flip-flop D. A princípio ele vai facilitar o nosso desenvolvimento aqui, né? Ele facilita bastante a nossa vida. Por quê? Eu venho aqui, faço isso, ok? Não é que eu não posso já o JK, mas ele complica um pouco o processo. Beleza? Até aí, ok, pessoas? Ok, então beleza. Então, isso aqui, ó, só recapitulando. Essas 4 primeiras colunas você tira da própria máquina de estado. Já está lá no portal, já, Gabriel. É para estar lá, pelo menos. Se não tiver, me avise. Mas é para estar lá. É para estar na aula do dia 4/1, se eu não me engano, cara. Ou 4/8. Ou é 4/1 ou é 4/8. Beleza? Depois eu dou uma conferida lá, só para ter certeza.
Então, recapitulando, essas 4 primeiras colunas a gente tira exatamente da máquina de estados e a coluna de transições é a própria coluna de próximo estado. Beleza? Bacana. O que a gente tem que fazer posteriormente aqui? A gente vai ter que achar uma equação para controlar a entrada D1. A gente vai ter que achar uma equação para controlar a entrada D0. Ok? Que vai ser justamente essa parte aqui, ó. Vai ser essa parte aqui. Para a gente controlar isso aqui, a gente precisa ter excitações, ou seja, a gente precisa das saídas da lógica do estado seguinte para controlar a nossa memória. Ou seja, para controlar o flip-flop, a gente tem que ter uma lógica combinacional aqui. O que essa lógica combinacional necessita para ser gerada? As entradas e os estados atuais. Ou seja, eu vou pegar os Qs e vou pegar as entradas que ali na planilha a gente chamou de X, certo? Então, para que a gente possa saber como controlar o D1, que é a entrada do flip-flop 1, o que a gente precisa obrigatoriamente? Dos Qs, que são os nossos estados atuais, e dos nossos X, que são as entradas. Então, a gente pega Q, pega X e pega D1. Com Q, X e D1, a gente vai montar uma equação, uma lógica combinacional, que vai controlar a entrada D1 e vai fazer com que ela gere essas transições aqui. Beleza? Para o segundo flip-flop, que é o D0, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar os Qs, as entradas, e vai achar o valor para aquele flip-flop D, para aquela entrada D. Ou seja, quando a gente está fazendo essa lógica combinacional aqui, a gente está, no fim das contas, achando qual que é a combinação entre entradas e estados atuais que vão fazer com que esses nossos flip-flops gerem novos estados. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente faz essas tabelas. A gente está construindo essa lógica de estado seguinte a partir das entradas das próprias saídas dos flip-flops. Beleza? E para ficar mais visível, é isso aqui que a gente está fazendo. A gente está fazendo essa lógica. Essa lógica aqui são as entradas externas, elas vêm para os elementos de memória e elas se tornam para cá. Tá? Beleza, bacana. Aí, o que mais que a gente tem que fazer aqui para fechar? A gente vai fazer o nosso Z. Nosso Z é a nossa saída aqui. Então, a gente vai fazer com que os nossos Zs, a nossa saída Z, a nossa lógica combinacional do Z, seja em função dos estados atuais. Então, a gente pega o estado atual e os Zs e monta mais uma equação. Por quê? Para uma máquina de Moore, a nossa saída final depende de quem? Única e exclusivamente dos estados atuais. Então, a gente pega os estados atuais como entradas para o circuito, os Zs vão ser as saídas. Ou seja, vai ser os flip-flops ligados naquela terceira parte. Então, a gente pega o flip-flop, liga na terceira parte e isso vai gerar a nossa saída a partir dos estados. Beleza? Isso para a máquina de Moore. Se isso aqui fosse uma máquina de Mealy, o que a gente teria que fazer? Para gerar essa saída final, além de pegar os estados atuais, a gente também pegaria as entradas. Então, a gente teria uma tabela com entradas, estados atuais e as saídas, que seria basicamente isso aqui, com as nossas saídas. Daí a gente monta a máquina de Mealy. E essa é a diferença de equacionamento, basicamente. O resto fica igual. Tá? Daí a gente acha a equação do Z aqui e tá pronto. É só montar o circuito. Só montar o circuito. Respondido aí, Gabriel? Boa. Nada, que isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Vamos lá. O que mais? Que bom, Cícero.
importante. É aquilo que eu sempre falo, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Só confiram para ver se essa tabela tá lá mesmo, se vocês conseguem baixar ela do portal, por favor. Essa aqui é para ser, essa é a M04. Exemplos. Tá lá? Ah, então beleza. Fechou. O circuito tá lá também, né? Se eu não me engano. Que a gente fez para essa máquina. Aqui, ó, se a gente quiser, até a gente pode fazer as transições para esse circuito aqui, tá? Esse é aquele primeiro exemplo que a gente fez, né? A gente não chegou a fazer o equacionamento aqui para esse carro. Mas só para ver se a gente entendeu a ideia. Então aqui já está a tabela de transição montada, certo? Então na nossa tabela de transição, o que a gente tem, né? Estado atual, saída, entrada e próximo estado. Então é isso que a gente tem aqui na tabela de transição feita a partir da nossa máquina de estados. Primeira coisa que a gente define aqui então, depois da tabela de transição feita. A gente tem que definir qual flip-flop que a gente vai usar. Se vai ser o D ou se vai ser o JK. Então, qual flip-flop? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, definir. É o D ou é o JK? A princípio, pelos comentários anteriores, eu já sei que vocês vão escolher o D, certo? Então, a gente define aqui a princípio que a gente vai usar o flip-flop D. Beleza? Então, flip-flop D. O que a gente faz? A gente vai vir aqui e criar uma nova coluna chamada transições. Nessa coluna transições, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa coluna de próximos estados e jogar para cá. Então, a gente vai ter a mesma coluna de estados para a coluna de transições, tá? Como eu sei que eu tenho 4 estados, a gente tem 2 flip-flops. Então, os flip-flops vão ter 2 saídas e por ser um flip-flop D, vai ter 2 entradas, D1 e D0. Então, vou chamar a entrada do flip-flop de D1 e do outro flip-flop de D0. Ok? O que a gente tem que fazer aqui então agora? A gente vai ter que descobrir qual que é a equação que vai gerar a entrada de D1 a partir de quem? A partir dos Qs atuais e do X. A gente pega aqui os Qs e o X e vai achar qual que é o valor de D1 para ele. No caso aqui, só D1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai achar como controlar a entrada do flip-flop 1 em função da saída do flip-flop 1 e da saída do flip-flop 0 e da entrada do nosso sistema. Então, a gente pega Qs, X para achar o D1, tá? Para achar o D0, para achar como que a gente vai controlar a entrada do flip-flop 0, o que a gente faz? Pega os Qs, pega o X, vai pegar o D0. Então aqui a gente vai ter D0. Então vou ter 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então, a partir dessa tabela aqui, aonde isso aqui são entradas no fim das contas, isso aqui é a nossa saída para esse circuito combinatório, o que a gente faz? Vai relacionar essas entradas para ter essa saída. Então a gente vai ter uma equação aqui que vai ser D1 igual a Q1, Q0 e X0. Ok? Então no caso aqui a gente vai ter uma equação que vai relacionar a nossa saída D1, que vai ser a entrada do flip-flop, com essas entradas Q0, Q1 e X0. Tá? Aqui para baixo, mesma coisa, né? As nossas entradas vão ser os Qs, 0 e 1, e o X0, e a nossa saída vai ser o D0. Então a gente vai achar uma equação que vai relacionar D0 com Q1, Q0 e X0. Beleza? Então dessa forma a gente vai
descobrir como que a gente vai controlar os flip-flops, como que a gente vai controlar o segundo estágio. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está criando o primeiro estágio. Então, o primeiro estágio controla o segundo. Aí, por último, mas não menos importante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o terceiro estágio. O que o terceiro estágio de uma máquina de Moore determina para a gente? Que a gente vai ter as nossas saídas em função única e exclusivamente das entradas. Ou melhor, desculpa, única e exclusivamente em função dos estados atuais. Então a gente vai vir aqui e vai pegar esses dois caras. Então isso aqui vai ser a entrada, isso aqui vai ser uma saída. Beleza? Como a gente tem duas, o ideal é que a gente separe, né? Z1 vai ter uma equação dependendo de Q1 e Q0, e Z0 vai ter uma outra equação que vai depender de Q1 e de Q0. Ok? Então vou fazer aqui 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1. E a outra de Z0 vai estar aqui embaixo. Z0 é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1. Beleza. É isso. Só que daí o que a gente vai ainda ver aqui, né? Que os estados de entrada estão repetidos. Então, essa linha a gente não precisa, essa a gente não precisa, essa a gente não precisa e essa a gente não precisa. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Repetida, repetida, repetida e repetida. Tá aqui. A gente vai achar como que a gente vai controlar a saída do sistema em função dos estados atuais. Ok? Então é isso que a gente faz para as nossas máquinas de Moore. Beleza? Perguntas, pessoas. Vamos lá. Perguntas. Dúvidas. Questionamentos. Nada? Então, top.